Olá galera, eu sou Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia. Na videoaula de hoje eu irei trazer para vocês o sociólogo alemão Max Weber, que nasceu em 1864 e veio a falecer em 1920. Weber é um dos três principais sociólogos de toda a história da sociologia, junto com o Karl Marx e o Emile Durkheim. Lembrando que quando nós falamos sobre esses três autores, existe uma fala em comum entre os três a respeito dos métodos de análises sociológicas. Quando a sociologia estava iniciando ali na França, no século XIX, havia necessidade de criar-se um método específico para buscar entender a sociedade. E alguns autores muito importantes trouxeram métodos próprios para essa abordagem. O Weber, ele vai criar um método que é totalmente divergente do método do Durkheim. O método do Durkheim, que era um método funcionalista ou comparativo, onde Durkheim ele acreditava que a compreensão do funcionalismo da sociedade faria com que as pessoas pudessem entender como que a sociedade tem tanta interferência na composição da forma de ser e de agir dos indivíduos a partir dos fatos sociais. O Weber entende de forma contrária. Weber entende que a sociologia deve dedicar-se, na verdade, através de um método chamado compreensivo. A sociedade deve buscar compreender as ações individuais de cada pessoa presente na sociedade. A partir desse pensamento, Weber irá relatar que esse método compreensivo ele atende necessidades específicas da compreensão individual do pensamento de cada um dos indivíduos. Desta forma, Weber não acredita de forma nenhuma que a sociedade irá interferir e determinar a forma de ser e de agir dos indivíduos. Pelo contrário, Weber defende um individualismo, de forma que cada indivíduo, na perspectiva do pensamento weberiano, ele pode sim construir sua identidade, construir a sua forma de pensar, de ser e de agir, diferente de Durkheim. A partir desse pensamento do Weber, notamos aqui não só uma contradição ao pensamento do Durkheim, mas sim também um rompimento radical com o pensamento positivista do Augusto Comte. O pensamento do positivismo kantiano acreditava que um método específico, científico e geral poderia sim ser necessário para validar qualquer tipo de conhecimento e que o subjetivismo e o individualismo não entrariam como método que fundamentasse o conhecimento. Desta forma, anularia o individualismo. O Weber entende que o individualismo é muito importante para que a sociedade continue e que haja uma coerência entre os cidadãos. Por isso, há aqui uma grande crítica ao pensamento de Durkheim e ao pensamento do positivismo kantiano nesse método compreensivo do Max Weber. Weber intitula também seu método compreensivo de método individualista metodológico. Então perceba que o individualismo metodológico ele caracteriza exatamente essa defesa de Weber ao indivíduo, um método específico que cada indivíduo constrói a partir do seu cotidiano no meio social e constrói as suas próprias ações. Perceba, nós podemos esclarecer um pouco mais nesse momento. Durkheim entende que nós somos resultado daquilo que a sociedade em que estamos inseridos determinou que nós sejamos. O Weber entende de forma diferente. Nós podemos sim até ser resultado daquilo que a sociedade definiu que nós sejamos, mas o Weber defende que nós podemos, através da nossa razão, através do nosso pensamento, escolhermos algumas das formas de ser e de agir dentro da sociedade. Perceba? Na perspectiva weberiana de se pensar, você pode sim ter uma interferência social sobre você, mas escolher ou não realizar aquela prática ou conduta. Então, você tem aí um leque de possibilidades para refletir sobre os pensamentos desses autores, desses pensadores da sociologia que são tão importantes para a história. O Weber defendendo o individualismo, o Durkheim defendendo um objetivismo, uma coletividade interferindo na sociedade, o Weber defendendo que o indivíduo interfere na sociedade. Desta forma, você tem aí uma abertura muito grande para poder reunir
estudos e buscar qual autor você mais concorda. Assim, continuando sobre Weber, o objeto de estudo da sociologia do Weber vai ser a ação social. A ação de cada indivíduo vai ser o objeto de estudo da sociologia weberiana. Essa ação social vai ter tipos ideais de condutas que nós iremos trazer especificamente na próxima aula sobre o Max Weber. Weber entende que há 4 tipos ideais de ação social que vão determinar a forma de ser e de agir de cada indivíduo, e cabe à sociedade compreender esses tipos ideais de ações que nós iremos trazer na aula passada. Então nós temos um objeto de estudo que é a ação social. O que Weber quer é que a sociedade ela compreenda a intenção, o objetivo, a motivação de cada fato, de cada ação que os indivíduos realizam. E ele entende, claro, que não há uma interferência na composição do pensamento e da forma de ser e de agir das pessoas na sua totalidade, e sim de forma parcial. A ação social é individual e cabe a cada indivíduo construir a sua forma de ser e a sua própria forma de agir. Então perceba que o Weber é um dos principais autores da história da sociologia e ele traz aí uma vertente muito importante dentro da sociologia para a sociedade, onde muitos pensadores concordam ao entenderem que Weber trouxe uma importância muito grande para a individualidade e para a capacidade de cada indivíduo desenvolver a sua própria forma de ser e a sua própria forma de agir. E você aí, você concorda com Weber? Você concorda com Durkheim? Nós estamos aqui para trazer para vocês o pensamento de cada um deles. Já trouxemos o de Durkheim, estamos agora com o Weber defendendo aí o individualismo metodológico, defendendo esse método compreensivo, defendendo esse subjetivismo. Perceba, repito mais uma vez para que fique mais claro ainda para você, Weber está defendendo com muito vigor a intenção que motiva cada indivíduo a construir a sua própria forma de ser e a sua própria forma de agir. Muito obrigado pela aula que vocês estão assistindo. Foco nos estudos, continuem firmes nessa caminhada. Um abraço.